Dados relevantes do Brasil e do exterior e a aprovação, então, pela Câmara da isenção do IR. Isso e mais agora no nosso Morning Call 2/10 de 2025. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Vamos lá então falar um pouquinho sobre esses números, né, sobre essas notícias, já me desculpando então por eventuais barulhos aqui de fundo. Como já disse alguns dias atrás, estou com uma pequena obra aqui no escritório e às vezes acaba vindo um pouco de barulho para cá. Bom, vamos lá. Acho que o importante destacar, eu queria falar um pouco mais sobre a questão da isenção. Os PMIs industriais da zona do euro, eles mostraram uma desaceleração, assim, mas num geral, né? Espanha recuou, Itália também, ainda num território de expansão, mas também recuou. França também, Alemanha, né? Todos eles permanecendo abaixo do patamar de 50, que é aquela zona ali, né? Aquele target lá para estar ou em expansão ou em retração, tá? Então, o PMI agregado da zona do euro acabou ficando para 49,8, que quer dizer que é a zona do euro como um todo, embora venha apresentado alguns sinais de melhora nesses tempos, acabou ficando com os números negativos, confirmando então a perda de fôlego ali dessa região, né? O Reino Unido também ficou com um PMI estável de 46,2%, também mantendo-se no terreno contracionista e esse é um pouco maior. No campo da inflação, a União Europeia também avançou, né? Não foi algo tão relevante, mas foi um número de alta, né? 0,1%. E nos Estados Unidos os dados ficaram mistos, né? O PMI industrial global ficou em 52, por exemplo, né? Sugerindo ainda expansão, mas por exemplo, o PMI do ISM registrou uma queda, né? Permanecendo ali abaixo da linha dos 50, ficou para 49,1. Então, teve ali alguns números diferentes e ficou um resultado meio misto. Isso já está dentro ali da projeção do Fed de Atlanta, né, para o terceiro trimestre do PIB americano, que está projetado para 3,8%, tá? Aqui no Brasil, que é o que importa para nós, também tivemos mais quedas ainda nos PMIs industriais, tá? Caímos para 46,5, abaixo então dos 47,7 registrado no mês de agosto e sinaliza que estamos vivendo uma nova retração da atividade de manufatura no Brasil, tá? Esses dados são importantes e vai até de encontro com o que a gente vai falar sobre a questão da isenção do IR. Bom, passar rapidamente aqui pelas bolsas, né? Ontem o dia lá em Nova York acabou sendo positivo, né? Nasdaq avançou 0,42, S&P 500 0,34, Dow Jones encerrou uma leve alta, quase 0 a 0 de 0,9. Aqui no Brasil, ao contrário, né? Foi um dia de queda. Foi um dia que a bolsa aqui, o Ibovespa, registrou uma queda de 0,49% e fechou então aos 145.517 pontos, tá? Bom, os destaques de alta de ontem ficaram com Pão de Açúcar, 5,28 de alta. Braskem deu uma recuperada ainda das notícias desses dias, né? 4,57. E os destaques de baixa ficaram com Vamos 4,06, perdão, e CVC Brasil 3,59. E aí, pessoal, o que eu queria trazer para vocês hoje, vou até deixar essa matéria na descrição desse vídeo para vocês verem ela no detalhe, né? Ontem foi então aprovado ali na Câmara dos Deputados, ainda segue para o Senado, etc. Tem todo um trâmite, mas foi uma aprovação por unanimidade, né? O projeto que amplia a faixa de imposto de renda. Claro, né, que ninguém ia colocar a mão num projeto tão polêmico assim, mas evidentemente que né? Esse eu estou falando eu, Max, tá? Eu já acho que imposto, né?
imposto é roubo, né? A gente não deveria pagar tantos impostos. Mas essa benesse que está sendo feita para alguma parte da população, ela não é só populismo, porque isso vai ter impacto e vai ser impactos muito difíceis para todos. E no curto prazo pode até ser bom, mas depois isso vai se tornar um monstro que o Brasil vai ter e vai ocasionar a fuga da riqueza do Brasil, porque o dinheiro ele não tem CEP, né? Então vamos lá. Foi, então, passou, né, então, no Congresso, então quem recebe até R$ 5.000 mês ficará totalmente isento do IR, e ainda para salários de 5.000 a 7.350 haverá um desconto parcial decrescente, né, até zerar isso a partir dos 7.350. Então, na prática, tem ali a isenção total até R$ 5.000. E aí, o custo disso para as contas públicas é o grande problema. O custo só em 2026 está estimado em 25,8 bilhões de reais e uma renúncia total de 100 bilhões até 2028. Falem para mim, de verdade, pode descer aqui na caixinha de comentários. Da onde vai sair esse dinheiro? Não vai ter nenhum tipo de aumento de arrecadação para cobrir esses gastos? Todos nós vamos pagar. E quem tem dinheiro, né? Porque agora tem o imposto mínimo e tributação de dividendos e remessas de proventos ao exterior, ou seja, controle de capitais, né? Quem realmente tem posses nesse Brasil. E eu não estou falando de pequenos investidores, não, estou falando dos próprios, né, que aprovaram isso, inclusive. Será que eles vão manter os seus recursos no Brasil? Porque quem tem realmente dinheiro vai levar o seu dinheiro para fora, vai buscar formas de sair disso, porque vamos lá, né? Muita coisa está sendo feita justamente para que se consiga votos ali no ano eleitoral. Só que os benefícios disso imediatos agora para essa população vão passar a ser, no futuro, né, o grande malefício de todos nós. A riqueza ela tende a fugir quando existem medidas como essa de aumento de tributação para uma faixa em específico e isenção para outra. Isso é historicamente mundial, você consegue ver isso em todos os lugares. O texto estabelece, então, a retenção de 10% na fonte para dividendos superiores a 50 mil por mês. Tem essa questão também. Remessas ao exterior, né, lucros, dividendos enviados ao exterior também terão incidência de 10%, com exceção de alguns casos aqui de fundos soberanos, entidades previdenciárias. Tá? E aí, o que fica de fora, né, desse mínimo de 10? Herança, rendimento sobre poupança, indenizações por acidente ou doenças graves, aposentadoria decorrente de doenças graves, dividendos pagos por governos estrangeiros com reciprocidade. Não sei onde se aplica isso para a nossa vida, né? Ok. Isso quando é pro governo, beleza, né? Fica de fora, não precisa pagar imposto. Tá bom. Pagamento de fundos soberanos, já disse. Entidades estrangeiras que administram previdência, ok. E aí ficaram isentos, que o PT queria, inclusive, que ficasse dentro, né? Ficaram isentos LCI, LCA, LCD, CRI, CRA, FIS, FIAGROS de debêntures incentivadas. Pelo menos isso. E ainda a FIP, fundos de participações em infraestrutura, tá? Ainda não tem, né? O relatório que foi feito ali pelo Arthur Lira ainda não tem exatamente, né, como vai ser compensado essa nova renúncia fiscal, mas isso a gente pode esperar nos próximos capítulos dessa questão aí, que realmente a conta vai vir, seja no aumento
de outros de produtos, de tributos, CBS, CBS, etc., tudo dentro dessa reforma, vai vir. Isso não vai sair barato para o Brasil como um todo, tá bom? Bom, espero que vocês tenham entendido a questão que eu quis dizer aqui. Esse texto ainda ele não é definitivo, ele ainda, depois de fechado, né, foi aprovado, agora ele tem que ser mandado para o Senado. Se não sofrer nenhuma alteração no Senado, aí sim isso passa a valer, então, a partir de 2026, com os efeitos na declaração de imposto de renda só a partir do ano de 2027, tá? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não foi um vídeo tão de morning call, mas mais de uma informação que é muito relevante para todos. E se você gostou, claro, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, comenta aí as notícias comigo, que é bastante importante aqui para o crescimento do canal, tá bom? Nos vemos amanhã, então, no próximo Morning Call. Forte abraço. Tchau.